Fala aí, galera do ranking. O número de mortos a cada dia sobe, a esperança de encontrar pessoas com vida vai diminuindo em Brumadinho e a essa altura você já vê muito oportunismo nas redes sociais de grupos políticos interessados em usar essa tragédia para fazer propaganda e anti-privatização. Então você já tem vozes aí, como a gente está colocando na tela agora, pedindo a reestatização da Vale, falando que as privatizações foram uma coisa ruim. E isso aqui é uma coisa muito séria para o Brasil, porque essa decisão de privatizar ou não, na visão do ranking dos políticos, segue sendo muito importante para o país. Então a ideia desse vídeo é trazer para vocês alguns fatos, alguns dados, para que cada um possa tirar suas próprias conclusões sobre esse tema. Basicamente estão sendo feitos dois ataques à privatização da Vale e às privatizações em geral. O primeiro ataque diria que se a Vale tivesse em mãos estatais, né, vamos reestatizar o governo e tal, não teria tido esse acidente, ela seria mais segura. Né? E o segundo ataque diz respeito à parte econômica. Retornou aqueles velhos mitos, né, da época que se falava a privataria tucana, a privatização barata, que a Vale foi vendida a preço de banana, né, que teria sido um mau negócio para o Brasil. Então vamos examinar aqui os méritos desses dois argumentos e colocar uma luz dos fatos em cima disso. Em primeiro lugar, é importante notar que as pessoas que estão, essas vozes que estão vindo aí contra a privatização da Vale, vêm de grupos políticos altamente interessados em estatização, né? É o pessoal que mamava nas tetinhas da Vale, da Embraer, de todas as empresas privatizadas, e é o pessoal que mama nas tetinhas das estatais que sobraram, Banco do Brasil, Petrobras, Correios, etc. Então é um alto interesse político de voltar para aquele velho cabide de empregos com corrupção, com aparelhamento do Estado, todos aqueles problemas que a gente via de ineficiência e empresas deficitárias. Sobre o argumento da segurança, é muito estranho a gente pensar que o Estado brasileiro, justamente esse que praticamente não consegue fazer nada direito, né? Esse Estado brasileiro que não consegue educar as nossas crianças, lembrando aí que o Brasil está em penúltimo lugar de matemática do mundo, em penúltimo lugar de compreensão de texto do mundo, né? Esse Estado que não sabe educar nem a educação básica das crianças, ele vai operar bem e com segurança uma mineradora, é isso? Esse Estado que não consegue cuidar dos bebês recém-nascidos. Vamos lembrar que o Brasil tem um índice de mortalidade infantil nos hospitais públicos de 16 crianças por mil, que é 5 vezes maior do que os hospitais privados. Quer dizer, é o Estado que não consegue nem impedir as crianças de morrerem recém-nascidas. Nós temos hoje no Brasil cerca de 40 mil crianças morrendo por ano em hospitais públicos, ou seja, é praticamente um Brumadinho por dia. O nosso Estado mata um Brumadinho por dia. E esses sábios aí, os arautos, defensores da estatização, acham que agora o governo vai operar uma atividade complexa com uma mineradora com mais segurança. Vamos lembrar também que a Vale não era uma empresa 100% privada, livre, conforme acontece no resto do mundo. E sim era uma empresa com uma forte influência estatal. O governo federal, pelo contrato da Vale, tem a Golden Share, a ação de ouro, que permite ao governo influenciar nas decisões da empresa. Depois de 10 anos, o melhor presidente da Vale, que era o Roger Agnelli, ele foi removido da presidência na época do governo Lula, porque ele estava denunciando alguns desvios em Paraupebas. Então, convenientemente, ele foi tirado de cena. Vamos lembrar também que o avião do Roger Agnelli, presidente da Vale, misteriosamente caiu, morreu ele e toda a sua família. Então, não estamos falando aí de uma empresa privada 100% livre. De uma empresa que era regulamentada pelo governo, que foi acompanhada pelo governo petista durante 13 anos, que teve o licenciamento de obras lá em Minas para essa barragem, né, foi licenciada pelo governo estadual do PT, ou seja, é um casamento aí estranho de poder público e poder privado. Empresas públicas também têm acidentes, isso não significa que não tem que ser investigado. Nós aqui do ranking já nos manifestamos pela renúncia do presidente da Vale, achamos que ele tem que se responsabilizar por isso. Hoje já houve engenheiros da Vale que estão presos, respondendo a processo. Então as medidas mais duras têm que ser tomadas. Não estamos aqui para defender a Vale, nós não temos nada a ver com a Vale. Só não podemos aceitar que esse argumento torto de que se tivesse estatizado a empresa, ela estaria livre de acidentes, né? Esse argumento torto que está sendo usado com interesses políticos para manipular a opinião pública, não podemos deixar que esse argumento se espalhe. Vamos lembrar também que o maior acidente industrial da história do Brasil foi cometido num duto de gás da Petrobras, estatal, e matou cerca de 700 pessoas. Então, o poder público não está imune a acidentes.
Vamos usar essa tragédia para aprender as lições certas e não ficar fazendo demagogia barata. O segundo argumento de que vale a pena a gente estudar a fundo é de que a Vale teria sido vendida a preço de banana, né, como os críticos falam, etc. Por quê? O preço que foi vendido em 97 pelo governo Fernando Henrique foi de 3 bilhões de reais pela Vale. E os críticos, eles falam lá, saem gritando que valia 100 bi. Então, pô, vendeu por 3 bi, valia 100 bi. Então, vamos olhar um pouco o mérito e os números dessa decisão. Mas antes eu vou fazer uma pergunta para vocês aí, gênios da economia, vocês que falam que valia tão pouco, né? Vocês que detectaram essa fraude. Quando a Vale foi vendida, ela foi imediatamente para a Bolsa de Valores. Você aí, professor de esquerda, você intelectual, ativista que denuncia a Vale, você podia pegar suas economias, já que você é tão gênio assim, vai para a Bolsa na época e compra as ações a 3 bi, que é preço de banana, qualquer um podia comprar, é livre, se tiver R$1.000 você pode ir lá comprar as ações. E você ia ter ganhado 30 vezes então, você fez isso? Mostra pra gente, por favor, aqui do ranking, você que é o gênio denunciando aí a privataria tucana, que você foi lá e comprou tão barato assim. Muito bem. Para avaliar uma empresa, o método mais simples, mais comum de todos os bancos, de todo mundo financeiro, chama-se múltiplo do lucro, que é muito simples. Quanto a empresa dá de lucro por ano e você multiplica por um valor. Por exemplo, você tem uma padaria, dá 100 mil por ano de lucro. Você multiplica aí por 5, por 8, por 9, e se você quiser vender a tua padaria, você vai vender aí por 5, 8, 9 vezes o lucro. Esse é o normal, é o jeito mais fácil, mais rápido de se avaliar empresas. Muito bem. A Vale tinha um faturamento de 3 bilhões e 97. Vamos colocar aqui na tela para facilitar. 3 bilhões faturamento. O lucro dela era 10%, que dava um lucro de 300 milhões. Então o governo federal vendeu a Vale por 3 bi, que é 10 vezes o lucro. Ou seja, ela foi vendida por 10 vezes o lucro dela. Da onde surgiram os 100 bilhões que valia, não sei. Eu sei que o que pagaram foi 10 vezes o lucro. E 10 vezes é muito, é pouco, é barato, é caro? Vamos fazer uma comparação. Você pode hoje mesmo entrar no Google agora e verificar o preço das maiores empresas de mineração do mundo. Que eu vou citar aqui para vocês. A número 1 do mundo chama-se Glencore e ela está agora na bolsa por 8,6 vezes o lucro. Ou seja, se você quiser comprar hoje a empresa de mineração mais valiosa do mundo, ela vai estar um preço um pouquinho abaixo do que foi vendido a Vale do Rio Doce, que era 10 vezes. Se você for para a segunda colocada, que é a Rio Tinto, ela está hoje na bolsa por 8,2 vezes o lucro. Ou seja, você vê que no ramo de mineração existe uma média de 8, 9, 10 vezes o lucro. É assim que valem as empresas. E o governo FHC, na época, vendeu por um preço que é o preço de mercado, é o que vale. E nós não estamos aqui para defender o FHC, nós do ranking temos altas discordâncias aqui com o governo FHC, discordamos de várias coisas, achamos inclusive que ele foi muito tímido nas privatizações, tinha que ter privatizado mais, mas você falar sem nenhum embasamento que a Vale foi vendida a preço de banana só porque você quer, né, é uma irresponsabilidade muito grande. Por fim, não é só o preço que a empresa é vendida, você tem que ver o que foi feito com ela depois, se valeu a pena para o Brasil. Porque depois que a empresa é vendida, ela continua sendo uma empresa brasileira pagando impostos. Então vamos ver os demais indicadores. Na época da privatização, a Vale tinha cerca de 16 mil funcionários. Hoje ela tem 76 mil funcionários. São 60 mil empregos gerados a mais, gerando renda, consumo, pagando impostos para o Brasil. Só de imposto de renda declarado no balanço da Vale em 2016, você pode verificar agora na internet, foi um valor de 9,2 bilhões de reais de imposto de renda. Fora os outros impostos todos, ICMS, PIS, COFINS, INSS, etc. No ano passado, 2017, o valor de imposto de renda foi de 8,3 bilhões de reais. Então é uma empresa que emprega muita gente, que paga muito imposto, que gera muito valor para o Brasil, ou seja, é uma irresponsabilidade você comparar aquela estatal, cabide de emprego, cheia de corrupção, cheia de gente aí roubando, fazendo propina, igual a gente tem aí o que a gente vê notícias até hoje da Petrobras, com a Vale hoje. Isso de nada significa que nós estamos aqui para defender Vale, defender FHC, a Vale tem que ser investigada, o presidente, na nossa opinião, tem que ser afastado, multas bilionárias têm que ser aplicadas para a empresa aprender a nunca mais tomar riscos ambientais e as pessoas que foram negligentes ou que cometeram fraude nos controles, seja da Vale, seja do setor público, têm que ir para a cadeia por isso. Mas nós não podemos aqui fazer demagogia barata e começar a botar na culpa das privatizações um movimento que o Brasil precisa para a prosperidade de todos por causa desse evento que ocorreu agora em Brumadinho. Esperamos que esses argumentos ajudem você a ficar mais embasado, a poder aprofundar a discussão e se você gostou dos nossos materiais, siga o Ranking dos Políticos nas redes sociais.